Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a nossa tarde. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Falando o quê? Sobre adoração, né? Hoje, terça-feira. Vamos aí, graças a Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, chegamos até aqui. Então nós vamos gravar mais um vídeo. E falar para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com alguém a mensagem. Assista o vídeo de ontem falando sobre adoração. Adoração não é só cantar, ir na igreja, estar ali no altar, não tem nada a ver com isso. A adoração é a vida que nós levamos, o estilo de vida. E o texto base ao qual nós estamos trabalhando é o João 4, versículo 23, ao qual está escrito assim, ó: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois é dos tais que o Pai está à procura, dos verdadeiros adoradores, né? Que não é aquelas pessoas que estão à procura de aplausos, aquelas que querem reconhecimento, né? Aqueles que são adoradores só quando estão no altar, no púlpito, quando estão na plataforma, quando estão sendo vistos, né? Esses são adoradores. Não, o verdadeiro adorador é o estilo de vida que você leva no secreto. O grande exemplo de Jesus, ele fala no Sermão do Monte: quando você for orar, entra no seu quarto, pois o que você faz no secreto, seu Pai te honrará publicamente. Quando jejuares, não faça como os hipócritas, né? Não precisa mostrar para ninguém, pois o que você faz no secreto, o seu Pai te honrará publicamente. É igual eu falei ontem, sabe? Estamos falando de adoração e muitas das vezes são só conhecimentos, são só informação, mas se de fato nós formos verdadeiros adoradores, isso vai mudar a vida das pessoas, isso vai mostrar para as pessoas o que é a verdadeira adoração. Por que eu estou falando isso? Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, eu falei isso ontem, quando Jesus ele ensinava, a multidão se admirava, pois ele ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E Jesus tinha autoridade, porque o que ele falava, ele exercia. O que ele falava é o que ele vivia. O que ele falava, então, é o que acontecia. Então, o verdadeiro adorador é isso. Ele fala, e não é só palavras. Então, quando ele fala, Deus ele move os céus. Quando ele fala, Deus ele responde. Eu vou dar um exemplo aí agora. Elias, um homem de oração, quando Elias ele dá um decreto, uma sentença para cá, e ele fala assim, ó: durante 3 anos e meio não haverá chuva, segundo a minha palavra. Olha só, ele dá um decreto e Deus assina embaixo: durante 3 anos e meio não houve chuva. Então um homem de Deus que tem um relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus no secreto, aonde ninguém está vendo, na madrugada, de dia, de tarde, de noite, quando ninguém vê, Deus ele vê. Deus ele vê, e não importa que as pessoas falam, não importa que os outros dizem, o que importa é o que Deus diz de você, né? O que importa é o que você manifesta lá no céu, né? O que importa é o que você faz no secreto. Você é reconhecido por Deus, e o inferno também te reconhece, que você é um problema lá no inferno, que você está saqueando as almas, que você está rompendo as barreiras celestiais, e o Satanás ele está preocupado, ele está arquitetando alguma coisa para tentar te parar. Então, mas Deus em seu infinito amor, em sua infinita plenitude, ele não deixa nada acontecer, porque um grande exemplo, a Bíblia fala que Jesus ele fala para Pedro: Satanás pediu para peneirar você, né? Mas eu roguei por ti. Olha só, a oração, a intercessão, uma pessoa que ora, que intercede pela família, que ora, que intercede pelo amigo, que ora, que intercede pela igreja, que ora, que intercede pelo Brasil, que ora, que intercede pela nação. Esse é o estilo de vida que nós precisamos levar adiante de Deus, e tudo que nós fizermos irá manifestar a glória de Deus, o poder de Deus. Então vamos lá, essa mulher samaritana agora, né, Jesus já apresentou para ela, se apresentou, mostrou a vida dela. Ela era uma mulher ao qual a Bíblia se trata como uma mulher adúltera, tinha 5 maridos, nenhum dos 5 era dela, tal. E Jesus expõe a vida dela, e agora ela fala assim: certamente o Senhor é um profeta. Olha só o que chama atenção. Aquela mulher, ela adorava no poço ali em Samaria, porque vem da descendência de Jacó. Ali os pais, os avós adoravam ali, e eles falavam que o lugar de adorar era ali. Aí Jesus vem e quebra essa barreira, quebra esse paradigma e fala assim: ó, vocês adoram o que vocês não sabem, porque a adoração, a salvação vem dos judeus, e nós adoramos o que nós sabemos, o que nós conhecemos. Aí Jesus mostra para ela todo o caminho da vida dela, a trajetória, aí ela começa a passar a acreditar em Jesus. E depois de Jesus, ela tem um encontro com Jesus, as coisas na vida dela mudam. Olha só, de uma mulher adúltera, de uma mulher enganada, ela sai para a cidade e começa a falar.
de Jesus. Então, quando, né, o Espírito Santo de Deus ele habita em nossa vida, quando ele manifesta em nós, nós já não vivemos mais a nossa vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios 5,14, se não me falha a memória, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ela deixa agora o passado dela e começa a viver uma nova vida, uma vida transformada, porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E agora ela vai lá na cidade, ela começa a anunciar, porque ela teve um encontro. E quando temos um encontro, as coisas começam a mudar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 22, 23, 24 e 25. Olha só o que está escrito. Paulo lhe escreve aos Efésios e fala assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, Paulo está falando assim, ó, vocês têm que deixar esses costumes de lado, vocês têm que abandonar essa velha natureza. Ó, aí ele fala assim, ó, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então Paulo está falando assim, ó, quando a gente tem um encontro com Jesus, a velha natureza tem que ficar para trás, as coisas velhas se passam. Aí ele fala assim, ó, então, aquele que mente, não mente mais, porém conte a verdade. Aquele que rouba, não roube mais, comece a trabalhar e ajude. Então, quando você tem encontro com Jesus, como essa mulher samaritana, ela buscava a felicidade em pessoas, em homens, e ela não encontrou, até ela ter um encontro com Jesus. Muitas pessoas estão procurando felicidades em bens materiais, em pessoas, em amizades, em drogas, em muitas diversas coisas que são fontes vazias. Ela ia lá buscar água na fonte. Jesus fala assim, ó, quem beber dessa água vai ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe dar, esse não vai ter mais sede, pois a minha fonte vai ser jorrar para a vida eterna. Então nós precisamos ter essa convicção que nós precisamos de Jesus. Essas muitas fontes que eu acabei de citar, amizade, bebidas, drogas, todas essas coisas são fontes vazias. E quando nós temos um encontro com Jesus, as coisas começam a mudar. Nós queremos mais de Jesus. Ele entra na nossa vida e agora nós queremos ser cheios dele, abastecidos dele, dia a dia, a buscar mais conhecimento, a buscar mais informações, a sermos parecidos com ele. Então nós não vamos mais mentir. Nós vamos, porém, começar a falar a verdade. Nós não vamos roubar, nós vamos trabalhar e ajudar o próximo. Nós vamos fazer tudo que nós fazíamos diferente, né? Se nós éramos um instrumento de Satanás, agora nós vamos ser um instrumento de Deus para as boas obras, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, como eu falei ontem, ser um adorador não é você tocar bem, cantar bem, não, isso aí qualquer pessoa pode fazer, e isso nos mostra, olha só, que Jesus ele fala em Mateus capítulo 15, ó, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muitas das vezes as pessoas vão estar na plataforma só cantando da boca para fora e não honram o Senhor no secreto, não tem um estilo de vida de adoração, porque o estilo de vida de adoração é esse, é o que você faz todos os dias, é igual eu falo, você na academia todos os dias, você se alimenta todos os dias você tem a sua vida cotidiana, você trabalha, você estuda, e não é diferente no reino de Deus. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar. Então são alicerces, são pilares que nós não podemos deixar, nós não podemos nos esquecer. Quando a igreja primitiva ela avançava no poder do Espírito, esse eram os alicerces daqueles homens. Tudo que eles faziam estavam relacionado aqui na oração, na leitura e no jejum. E eles eram transformados dia após dia. E as pessoas viam isso neles. A sociedade viam isso neles. Como eu falei, quando eles foram prender Jesus, o que Judas foi? Foi ter um beijo no Jesus. Porque todos ali os discípulos eram parecidos com Jesus. Então nós sermos, dia após dia, sermos transformados. Então eu oro para que a igreja, né, nós como igreja, como essa mulher samaritana, num encontro com Jesus, nós viemos ser mudados, nós viemos ser transformados dia após dia e abandonar as velhas práticas e sermos transformados agora do poder da palavra e anunciar a luz, anunciar as boas novas do Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que muda vidas. Então, olha só o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela tinha uma crença, porque ela foi ensinada
pelos seus pais, pela sua paternidade, pelos avós, né, a sua geração. E agora Jesus vem desmartelando isso, a crença dela, fala assim, você adora que vocês não sabem. Então, muitas das vezes, as pessoas, nós estamos adorando o que nós não sabemos, mas quando nós temos aqui a nossa identidade formada em Cristo, nas Sagradas Escrituras, a base da luz da palavra, então agora nós somos transformados pela palavra, porque João 15, versículo 3, Jesus ele fala assim, que pela palavra vós já estáis limpos. Então a palavra que nos limpa, a palavra que nos transforma. Então a base, o segredo de tudo está na palavra, né? A felicidade você encontra na palavra. Então o verdadeiro adorador, que Jesus, o Pai, está à procura, é desse que adora Ele em espírito e em verdade, em espírito, no seu íntimo, né? No seu pensamento, no seu interior, você está adorando a Deus, você está louvando a Deus em meio ao caos, em meio à adversidade, e em verdade é na palavra. A palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz, João 14,6. Jesus diz em João 17, versículo 10, se eu não me falha a memória, ele fala assim, Pai, os santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então Jesus, ele sempre relata que a palavra dele é a verdade. Olha só, então tudo está baseado, apontado nas Sagradas Escrituras. Olha só, no princípio era aquele que é a palavra. Está falando de Jesus, no princípio ele é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio da palavra. Olha só. Então, quando a Bíblia fala em Gênesis, Deus deu uma ordem, haja luz e houve luz através da palavra. Quando Jesus ele tem um encontro ali com o oficial romano, o centurião, ele fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu servo, mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, somente uma palavra que o Senhor enviar, ele será curado. Olha o poder da palavra, olha o poder da fé, né? Olha o poder da intimidade, de você conhecer a Deus, você saber quem Deus é através da palavra. Você só conhece a Deus através da palavra. A oração é um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Uma via de mão dupla, você fala, você recebe, você fala, você escuta. E agora, as Sagradas Escrituras é o que? Para mim, está aprender o coração de Deus, saber os planos de Deus, desde quando, desde Gênesis, Apocalipse, ver os planos de Deus, o que Deus tem, desde o Velho Testamento até o Novo, né? Então, eu preciso aprender, eu preciso compreender e eu preciso buscar. Tem coisa que ninguém vai fazer para mim, eu preciso fazer isso. Então, isso é o estilo de vida, né? Dia após dia, sendo alimentado da palavra, buscando um relacionamento com Deus, o secreto. Isso ninguém vê, só vê quando você ora, quando pessoas são curadas, quando os demônios manifestam. Então, isso são só sinais, isso é só consequências. E isso, uma vez, certa vez, quando Jesus envia os discípulos na missão dos 70, aí eles voltam todos felizes. Nós expulsamos os demônios, até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus fala assim, certamente eu vi Satanás caindo como um raio, né? Mas não se alegre por isso, se alegre pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa felicidade. Um dia ir morar na Jerusalém, na Nova Jerusalém, a qual Deus ele construiu, preparou para nós, aquele grande dia. Nós podemos assentar com Ele à mesa, ceiar, se alimentar, compartilhar e adorá-lo. Então guarde isso no seu coração, né? Se essa mensagem, se você está aprendendo algo sobre adoração, como ser um verdadeiro adorador, que não é cantar música, que não é tocar instrumento, não, é você viver. O que você fala, você vive. O que você faz, você vive. O que você diz para as pessoas, você vive. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Eu tenho meus amigos, eu vou na academia, eu compartilho algo com eles e falo assim, cara, você está vendo isso bom? Está vendo o resultado na academia? Está vendo tudo isso? Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Façam isso também. Se você quer ser sábio, Salomão fala, ande com sábio. Se você quer ser um homem forte, anda com quem é forte, quem está treinando, quem está se alimentando, quem está se cuidando. Se você quer ser inteligente, anda com quem está estudando, quem está fazendo faculdade, quem está fazendo curso, quem está buscando uma vida melhor. Pois você é aquilo que você
é aquilo que você busca, você é aquilo que você fala, você transmite aquilo que você é, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você é um adorador, você vai manifestar rios de água viva na vida das pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, porque isso vem do céu. A Bíblia fala assim, que a gente não podemos receber nada se não for do céu. Então, Deus, quando Ele confia em nós, Ele deposita algo em nós, um tesouro precioso, que quando nós abrimos a nossa boca, multidões serão alcançadas. Deus abençoe o nosso final de tarde, essa terça-feira, a sua casa, a sua família. Então, guarde isso. A palavra, ela cura, ela liberta, ela te limpa, ela te transforma. E você vai ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, como aquela mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus, quando ela teve um encontro com a palavra, a vida dela mudou. E não vai ser diferente na sua vida. Não foi diferente na minha vida. O que me mudou, o que me transformou, foi a palavra de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa tarde, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo que o Senhor tem feito nesse canal, as pessoas que assistem, o que o Senhor vai fazer na vida delas, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe.